A filha de Brad Pitt, Shiloh Jolie Pitt, acabou de fazer 18 anos e já não quer ficar em silêncio. Num movimento ousado que marca os seus primeiros passos rumo à vida adulta, Shiloh decidiu confrontar a verdade sombria que destruiu a sua família. Ela está finalmente a quebrar o silêncio sobre o infame acidente de avião de 2016. E o que está a revelar está a colocar o mundo inteiro em risco. Os segredos estão a espalhar-se rapidamente. E a cena inicial de Shiloh? Uma decisão tão chocante que está a abalar Hollywood profundamente. Shiloh e Jolie cortam laços. O divórcio entre Brad Pitt e Angelina Jolie tornou-se ainda mais complicado. Já passou quase uma década, e mesmo assim os antigos colegas de elenco de Mr. e Mrs. Smith continuam a fazer manchetes, pelos motivos errados. A última reviravolta envolve nada mais nada menos que a filha de ambos, Shiloh Jolie Pitt. De agora em diante, teremos de lhe chamar Shiloh Jolie, porque a jovem de 18 anos deixou claro que já está farta do pai. Shiloh, filha de duas das maiores estrelas de Hollywood, está agora no centro de uma tempestade jurídica, assinalando a sua independência com uma atitude que está a abalar o mundo do entretenimento. No mesmo dia em que fez 18 anos, um dia em que a maioria dos adolescentes está apenas a celebrar a maioridade, Shiloh fez uma declaração ousada sem dizer uma única palavra. O mundo do entretenimento acordou com a notícia de que Shiloh tinha contratado o seu próprio advogado para a ajudar a mudar legalmente o seu nome. Ao solicitar a remoção de Pitt do seu apelido, deixou claro que deseja ser conhecida apenas como Shiloh Jolie. Este ato, longe de ser uma simples formalidade, diz tudo. Fala de um laço quebrado e de um desejo de redefinir quem ela é. Então, como reagiu Brad Pitt apenas uma semana depois de Shiloh, a sua filha de 18 anos com Angelina Jolie, ter pedido para retirar o seu nome? Uma fonte próxima da família disse à imprensa que Brad está ciente e perturbado com a decisão. Nunca sentiu tanta alegria como no dia em que ela nasceu. Sempre sonhou ter uma filha. Agora, lembrar que perdeu os filhos é doloroso. Não é fácil para Brad. Adora os filhos e sente muita falta deles. Embora esteja alegadamente feliz na sua relação atual com Inês de Ramon, a distância crescente dos filhos continua a doer. Mas por que é que Shiloh tomou uma atitude tão ousada? Há algo mais sombrio nos bastidores? Reserva um momento para relaxar, pegue no seu chá ou café favorito e desfrute deste vídeo conosco. A traição pública de Maddox em 2020. Enquanto o mundo era consumido por uma pandemia global, formava-se outra tempestade no seio da família mais fragmentada de Hollywood. Brad Pitt pode ter ganho um Oscar nesse ano, mas também caiu na mira do próprio filho. No Dia do Pai de 2020, Maddox Jolie Pitt, o filho mais velho de Brad e Angelina, surpreendeu as redes sociais com uma publicação que era menos uma homenagem e mais uma declaração de guerra. Publicou uma foto de Brad a segurar o seu Oscar de melhor ator coadjuvante. A legenda? Brutal. Implacável. Pessoal, feliz Dia do Pai para este babaca de primeira classe. Repetidamente. Mostra-se uma pessoa terrível e desprezível. Não tem consideração, nem empatia pelos seus 4 filhos mais novos, que tremem literalmente de medo quando está por perto. Você tornou a vida das pessoas mais próximas um inferno constante. Pode mentir a si próprio e ao mundo o quanto quiser. Mas a verdade virá ao de cima um dia. Por isso, feliz Dia do Pai. Seu ser humano horrível. A publicação incendiou a internet. Dura. Sim. Mas para quem acompanhou de perto o divórcio de Jolie e Pitt, foi a erupção de um vulcão que já rugia há anos. A origem da briga. O infame incidente do jato privado de 2016. O momento que muitos dizem ter sido o verdadeiro início da queda de Brad como pai. Durante um voo que fez escala no Aeroporto Internacional de Falls, no Minnesota. Brad e Maddox, então com 15 anos, terão estado envolvidos num confronto acalorado e emocionalmente carregado. Embora existam imagens das câmeras de segurança do aeroporto, estas nunca foram divulgadas publicamente. Uma fonte que terá visto o vídeo afirmou que Brad podia ser visto a gritar alto. Mas não houve contato físico. Ainda assim, o impacto psicológico foi imediato e devastador. Depois desse momento, Maddox começou a afastar-se. Rápido! Surgiram relatos de que tinha renegado o pai, dizendo a amigos que já não se considerava filho de Brad. Uma fonte próxima de Angelina revelou que Maddox é muito próximo da mãe. Já não se vê como filho de Brad. Não quer mais nada com ele, Angelina. Apesar de tudo, tentou ajudar a reparar a relação em 2019. Esta terá incentivado pai e filho a falar, mas Maddox recusou. Dar a equipe de Brad. A reação foi de pura tristeza. É uma perda tremenda, disse uma fonte próxima do ator.
Maddox não tem sido receptivo e, para Brad, isso é devastador. As coisas chegaram ao fundo do poço em 2021. Durante a brutal e contínua batalha pela custódia entre Brad e Angelina, Maddox, agora legalmente maior de idade, terá testemunhado contra o pai. Segundo fontes próximas, as suas declarações não foram simpáticas. Observaram ainda que já tinha deixado de usar o apelido Pete em documentos pessoais, preferindo Maddox Jolie. Embora tenha manifestado o desejo de oficializar a mudança de nome, fontes disseram que Angelina não apoiava a mudança, apesar da proximidade entre ambos. Em 2022, parecia que Brad tinha finalmente chegado ao seu limite. Fez uma última tentativa de se reconectar. No 20º aniversário de Maddox, Brad enviou-lhe um presente e um bilhete escrito à mão. A sua última oferta de paz. A resposta foi um silêncio. Costumavam ser tão próximos, uma fonte partilhada. Não apenas como pai e filho. Tinham um verdadeiro laço intelectual. Brad sente falta de Maddox todos os dias. Ainda tem esperança. Mas pode ser tarde demais. As filhas seguem o exemplo. Não foi só Maddox quem fechou a porta a Brad Pitt. As suas irmãs também estão a abrir caminho. Depois de anos de tensão e distanciamento emocional, parece que os filhos de Brad estão a escolher um lado. E não é dele. Primeiro veio Zahara Mali Jolie, que fez a sua própria declaração discreta, mas poderosa, em 2023, durante uma cerimônia de tomada de posse de uma irmandade que se tornou viral online. Vídeo. Apresentou-se com confiança, estilo e sem qualquer vestígio do nome do pai. O meu nome é... Zahara Mali Jolie, anunciou orgulhosamente, atirando o cabelo e executando os passos característicos da sua nova irmandade. Sou natural do estado Dourado, a cidade dos anjos, Los Angeles, Califórnia. Sou a número 7 desta fila. A mensagem era alta e clara. Brad Pitt já não fazia parte da história. Sem Pitt à vista. Depois veio Vivian Jolie, a filha mais nova de Brad com Angelina. Em 2024, ela fez a sua própria pausa subtil, mas simbólica, enquanto trabalhava em The Outsiders, um musical da Broadway co-produzido pela sua mãe. Vivian apareceu no cartaz oficial, não como Vivian Jolie Pitt, mas simplesmente como Vivian Jolie. Tinha apenas 15 anos, mas a sua escolha ecoava as atitudes dos seus irmãos mais velhos. Mais uma criança. Mais um Pitt desaparecido. Brad foi em tempos o orgulhoso pai de 6 filhos, unidos sob um famoso apelido. Agora, à medida que cada criança se aproxima da idade adulta, este apelido está a ser discretamente descartado. Uma conspiração nos bastidores. Então, o que levou exatamente 4 dos 6 filhos de Jolie Pitt a virarem as costas a Brad? Existem 2 teorias, mas uma delas é assustadora. De acordo com uma revelação impressionante que abalou Hollywood, Angelina Jolie pode ter orquestrado uma campanha calculada para colocar os filhos contra o pai. A acusação não partiu de tabloides ou de fontes anônimas. Veio de alguém que esteve dentro da casa durante 2 décadas, Tony Webb, um antigo oficial militar de elite britânico que se tornou especialista em segurança privada. Apresentou uma declaração jurada explosiva. Neil alegou que Angelina instruiu os filhos para evitarem Brad Pitt durante as visitas programadas para a custódia. Não foi uma sugestão vaga. Foi alegadamente uma ordem direta. A sua verdade sugere uma tentativa deliberada de sabotar a relação pai-filho durante a amplamente divulgada batalha pela custódia. As alegações de Webb acrescentaram uma camada totalmente nova de intriga a um caso já repleto de minas terrestres emocionais. E o que torna o seu testemunho tão importante não é apenas o que ele disse, mas quem ele é. Tony Webb não era apenas um guarda-costas contratado. Foi o principal protetor da família, responsável pela segurança e privacidade da família durante mais de 20 anos. O seu papel ia desde a proteção de viagens internacionais até a gestão de informações confidenciais através de rigorosos acordos de confidencialidade. Esteve presente nos momentos mais vulneráveis e voláteis da família, e viu tudo em primeira mão. Segundo Webb, o alegado comportamento de Jolie durante as trocas de custódia fazia parte de um esforço maior para isolar Brad dos filhos. Se as alegações forem verdadeiras, podem ter enormes implicações, não só para as decisões sobre a custódia, mas também para a forma como o mundo vê uma das mulheres mais poderosas de Hollywood. O currículo de Webb não é uma brincadeira. Serviu na Marinha Real Britânica e no Serviço Aéreo Especial de Elite, SAS, antes de ingressar na segurança privada. E durante 2 décadas, a sua função foi clara: manter Angelina Jolie e a sua família seguras, discretas e longe dos holofotes. Mas agora,
É ele quem registra tudo. Seria uma mãe a proteger os filhos ou a manipulá-los? As linhas de batalha dentro da família Jolie Pitt tornaram-se ainda mais sombrias. Se gostou deste vídeo, deixe um 1 nos comentários e, se não, deixe um 0. Agradeço o seu feedback. De acordo com Tony Webb, após a separação de Brad e Angelina em 2016, a sua empresa de segurança, SRS Global, continuou a fornecer proteção pessoal a Jolie e aos seus filhos. Foi durante este período pós-separação que Webb afirma ter tomado conhecimento de algo perturbador. Instruções diretas de Jolie aos filhos para que evitassem passar tempo com o pai durante as visitas de custódia. Numa declaração sob juramento, Webb relatou um incidente específico e preocupante. Alegou que Michael Vieira, assistente de Angelina Jolie, o abordou com um pedido que ultrapassou os limites, pedindo-lhe que impedisse 2 dos seus próprios contratados independentes de testemunharem no julgamento no Tribunal de Família. O Sr. Vieira pediu-me para impedir estes 2 indivíduos de testemunharem, declarou Webb em documentos legais. Ficou claro para mim que ele estava a fazer este pedido em nome da Sra. Jolie. Vieira terá lembrado Webb de que os 2 contratados tinham assinado acordos de confidencialidade, rigorosos, NDAs, e alertado que poderiam ser tomadas medidas legais caso decidissem prestar depoimento. Mas Webb reagiu, explicando que não tinha autoridade para os bloquear, pois eram independentes e não funcionários da SRS Global. Foi então que Vieira terá reforçado a postura. A sua mensagem não era apenas um aviso, era uma ameaça disfarçada de linguagem jurídica, testemunhar e ser processado. Webb disse que Vieira queria que se certificasse de que os empreiteiros se lembravam dos seus acordos de confidencialidade e compreendessem as consequências se falassem em tribunal sobre o que tinham testemunhado. Um dos 2 empreiteiros, Ross Foster, não se deixou intimidar. Se fosse convocado, estava pronto para depor, mesmo que isso significasse violar o acordo de confidencialidade. Foster terá dito a Webb que ouvira Jolie a dizer aos filhos para evitarem o pai durante as visitas de custódia. Estava preparado para depor publicamente. Ross Foster deixou claro. Testemunhou Webb, qual, se questionado, falaria sobre o que ouviu, com Jolie a encorajar as crianças a manterem-se afastadas do pai. Webb passou o aviso aos 2 indivíduos, e ambos, segundo os relatos, mantiveram-se firmes. A disponibilidade de Foster para quebrar a confidencialidade, caso fosse convocada, sugeria que o que ouviu não foi apenas uma conversa casual. Foi algo contundente. Se forem comprovadas, estas revelações podem mudar tudo. A alegada manipulação de Jolie pode ter sérias repercussões legais, especialmente nas decisões sobre a custódia. Os juízes tendem a olhar com severidade para os pais que influenciam intencionalmente os filhos contra o outro progenitor. O jato que mudou tudo. A razão pela qual Shiloh e os seus irmãos se afastaram de Brad Pitt pode não ser apenas uma questão de manipulação, mas sim de sobrevivência. A opinião pública há muito que aponta para um momento decisivo. O agora infame voo de jato privado em 2016, que mudou tudo. A 14 de setembro de 2016, a família Jolie Pitt embarcou num avião privado da Europa para a Califórnia. O que deveria ter sido uma viagem de rotina transformou-se num ponto de ruptura. Nos bastidores da sua glamourosa vida pública, anos de tensão acumulada atingiram o seu auge. Segundo um relatório do FBI, Brad Pitt tinha bebido muito durante o voo. A dado momento, ordenou a Angelina que o seguisse até a parte de trás do avião. Ali, dentro de uma pequena casa de banho. Jolie alegou que ele a agrediu fisicamente, agarrando-a, empurrando-a contra a parede e agredindo-a verbalmente. O que piorou a situação foi que os filhos estavam por perto, e alguns terão testemunhado ou ouvido o confronto. 2 deles terão chorado do lado de fora da porta. Uma criança terá tentado intervir, o que só aumentou a raiva de Pitt. Jolie alegou que Pitt avançou em direção à criança e que esta teve de o conter fisicamente. O relatório foi mais longe, alegando que Pitt estrangulou posteriormente uma das crianças e agrediu outra. A cabana tornou-se um cenário de caos, com as crianças a tentarem proteger-se. Jolie relatou ter sofrido ferimentos e enviou uma fotografia do cotovelo ferido ao FBI. A confusão continuou mesmo após a aterragem. Jolie alegou que Pitt continuou a beber, entornou-lhe cerveja e impediu-a e as crianças de sair da aeronave durante 20 minutos. As consequências desencadearam investigações formais. Tanto o Departamento de Serviços à Criança e a família do Condado de Los Angeles, como o FBI, abriram inquéritos sobre as alegações de abuso.
Os agentes entrevistaram familiares e reuniram provas para determinar o que aconteceu naquele voo. Apesar dos relatos perturbadores, não foi apresentada qualquer acusação. Após analisarem os detalhes, os procuradores federais e o FBI concluíram a investigação sem instaurar uma ação criminal. Alegando fatores não especificados, aquilo que o mundo via como uma família perfeita estava, em particular, a desfazer-se da forma mais dolorosa imaginável, redefinindo o legado. O outrora casal de ouro de Hollywood, Brad Pitt e Angelina Jolie, estava agora sob o microscópio dos mídia, com a sua turbulência pessoal a revelar-se à vista de todos. Perante este cenário, a decisão de Shiloh de omitir o apelido do pai não foi um choque total para aqueles que acompanharam a desintegração da família. Foi mais do que uma simples mudança de nome. Foi uma declaração. Uma ruptura com um passado marcado por batalhas judiciais, feridas emocionais e escândalos públicos. Embora Pitt já tenha simbolizado fama e legado, para Shiloh passou a representar um capítulo doloroso. Ao adotar legalmente o apelido da mãe, Jolie, aliou-se à mãe que fora a sua principal cuidadora durante a tempestade. O momento foi simbólico. Shiloh tomou a iniciativa legal no seu 10º aniversário, um momento que marcou a sua transição para a vida adulta. Ainda mais comovente, aconteceu no Memorial Day, conferindo à decisão um significado pessoal, como se estivesse a encerrar um capítulo e a honrar a história que a moldou. O impacto emocional em toda a família foi enorme. Para Brad Pitt, as consequências do incidente de 2016 trouxeram não só o escrutínio público, mas também o doloroso processo de recuperação da sua imagem. Falou abertamente sobre as suas lutas contra o álcool, admitindo que, apesar de ter deixado muitas coisas de lado quando se tornou pai, a bebida continuou a ser um problema. Foi só depois da queda que encontrou a sobriedade. Em entrevistas, Brad refletiu sobre como a sobriedade trazia à tona emoções cruas, como eliminava a negação e exigia crescimento. Descreveu o processo como agridoce, mas necessário. No entanto, mesmo encontrando a paz na recuperação pessoal, a guerra com a ex-mulher continuou, embora o casamento tenha sido oficialmente dissolvido em 2019. A batalha pela custódia continuou. Um tribunal de recurso da Califórnia desqualificou posteriormente um juiz privado que supervisionava o caso devido a um conflito de interesses, reacendendo as tensões e prolongando a disputa judicial. O que se seguiu foi um labirinto de decisões judiciais instáveis e acordos de custódia em constante evolução. Em dezembro de 2016, 3 meses após Jolie ter pedido o divórcio, um acordo de custódia temporária concedeu-lhe a custódia física principal de todos os 6 filhos. O tempo de Brad com eles limitava-se a sessões semanais de terapia, monitorizadas e assistidas pela própria Jolie. Com o passar dos anos, porém, as coisas começaram a mudar. Brad esforçou-se por assumir um papel mais ativo na vida dos filhos e, aos 28 anos, já tinha ultrapassado os dias de visitas supervisionadas. Finalmente, pôde fazer chamadas e enviar mensagens de texto sem restrições. Um avanço notável. Depois, a 20 de maio de 2021, o juiz John Alderkirk concedeu a Brad a guarda partilhada dos filhos. Um momento de esperança que sugeria que a maré poderia estar a mudar. Mas a celebração durou pouco. Em 3 meses, a equipe jurídica de Jolie expôs o potencial conflito de interesses de Alderkirk. A decisão foi anulada, e a saga da custódia mergulhou novamente no caos jurídico. A Guerra dos Castelos. As consequências entre Brad Pitt e Angelina Jolie estenderam-se muito para além da relação pessoal, atingindo o cerne da fortuna partilhada. No centro de tudo estava o Château Miraval, uma propriedade de cortar a respiração aninhada na região da Provença, no sul da França. Mais do que uma propriedade de luxo, era um local de profundo significado emocional. O local do seu casamento íntimo em 2014, testemunhado apenas pelos 6 filhos. Mas o que antes era um símbolo de união, rapidamente se tornou o campo de batalha de uma nova e amarga guerra. Nos anos que se seguiram à separação, Pitt interpôs uma ação judicial num tribunal do Luxemburgo, acusando Jolie de tentar vender a sua parte da propriedade sem o seu consentimento. Segundo Pitt, esta ação violou um acordo formal assinado por ambos, que exigia que cada parte oferecesse a sua parte à outra antes de a vender a terceiros. O processo retratou uma farsa. Pitt alegou que Jolie tinha deliberadamente atrasado as aprovações financeiras e paralisado renovações de gestão para sabotar a operação. Mas o conflito era mais complexo do que parecia. O Château Miraval não era apenas uma casa. Era também um empreendimento comercial gerido por uma holding.
Pitt detinha originalmente 60% e Jolie 40%. Antes da separação, transferiu 10% das suas ações para Jolie, tornando-as acionistas iguais. Juntos, transformaram a Miraval numa marca de prestígio, conhecida mundialmente pelo seu rosé premiado. Mas a alegada tentativa de Jolie de vender a sua participação sem consentimento foi vista pela seu equipa de Pitt como uma manobra calculada para o excluir e potencialmente prejudicar a imagem da empresa. Não se tratava apenas de terra ou dinheiro. Tratava-se de legado, controlo e do desmantelamento de um império que um dia sonharam construir juntos. Em 2024, a disputa judicial chegou a um ponto de viragem quando um juiz da Califórnia decidiu a favor de Pitt. O tribunal considerou que Jolie tinha violado o acordo ao tentar vender a propriedade sem aprovação. Para Pitt, foi uma vitória rara, uma hipótese de salvaguardar o que restava da visão partilhada. É difícil acreditar que as mesmas duas pessoas um dia falaram uma da outra com tanta admiração. Jolie elogiou uma vez Brad como um homem de verdade e um pai incrível. Pitt disse uma vez que estar casado com ela o tornava mais feliz do que nunca. Valorizava o seu círculo íntimo de familiares e amigos, e naquela época Jolie era o centro de tudo. Mas esses dias acabaram. E no seu lugar estão uma guerra pela custódia, disputas de propriedade e crianças presas no meio de algo que nunca pediram. O incidente do jato privado tornou-se um espetáculo público, transformando Brangelina de um conto de fadas numa saga judicial. Enquanto os fãs absorvem cada reviravolta, Shiloh e os seus irmãos ainda vivem com as cicatrizes. O seu apelido virou manchete e, para alguns, father. Ainda não se sabe se os dois filhos mais novos vão seguir o exemplo dos irmãos e abandonar Pitt. Só o tempo o dirá. As filhas seguirão o exemplo. Não foi só Maddox que fechou a porta a Brad Pitt. As suas irmãs também estão agora a entrar. Depois de anos de tensão e distanciamento emocional, parece que um a um os filhos de Brad estão a escolher um lado, e não o dele. Primeiro veio Zahara Mali Jolie, que fez a sua própria declaração discreta, mais impactante, em 2023, durante uma cerimônia de tomada de posse numa irmandade que se tornou viral online. Vídeo. Apresentou-se com confiança, estilo e sem qualquer vestígio do nome do pai. O meu nome é... Zahara Mali Jolie, anunciou orgulhosamente, atirando o cabelo e executando os passos característicos da sua nova irmandade. Sou natural do estado Dourado, a cidade dos anjos, Los Angeles, Califórnia. Sou a número 7 desta fila. A mensagem era alta e clara. Brad Pitt já não fazia parte da história. Sem Pitt à vista. Depois veio Vivian Jolie, a filha mais nova de Brad com Angelina. Em 2024, ela fez a sua própria ruptura subtil, mas simbólica, enquanto trabalhava em The Outsiders, um musical da Broadway co-produzido pela sua mãe. Vivian apareceu no programa oficial não como Vivian Jolie Pitt, mas simplesmente como Vivian Jolie. Tinha apenas 15 anos, mas a sua escolha ecoou as mudanças dos seus irmãos mais velhos. Outra criança, outra Pitt desaparecida.